Oi, Vitor, tudo bom? Boa noite, certinho? Prazer te receber aqui, Boa noite, né? tudo bem? Tudo jóia. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse para as pessoas, né? Dissesse, enfim, todo mundo sabe que você é o Vitor, mas vou começar um pouquinho da sua história, da sua experiência. Conta um pouquinho da Uhum. sua vida para a gente. Então, boa noite, tudo bem? Então, meu nome é Vitor, eu tenho 20 anos, acabei de fazer 20 anos agora em julho. É, Atualmente eu estou na faculdade dos Estados Unidos, fui para lá pelo tênis e estudo também, estou cursando Sports Management e completei meus 2 primeiros semestres já. Eu comecei a jogar tênis assim, praticamente desde sempre, ali com meus 5, 6 anos, eu já ia para a quadra, muito por influência da minha família, que também, meu pai, meu avô, principalmente, os dois ali sempre jogaram, e eles iam para o clube e eu acabava indo junto, assim, né, final de semana e tal, acabava indo para a quadra, e aí comecei a mostrar um interesse, assim, de, querer entrar na quadra, querer brincar um pouco, querer jogar, e aí, assim que foi começando. Foi uma Aí eu, escolha sua, né? Desde é, 5 anos. é, Falei, tentava jogar um pouco, né? Mas era muito pequeno também, raquete era muito pesada para mim, mas ia brincando assim com eles. E aí meio que começou a despertar um interesse maior, e vi que eu tinha uma certa facilidade ali para jogar, conseguia ir bem. E aí ali com 7, 8 eu comecei a fazer aula. Comecei a fazer ali tipo 2 vezes por semana, acho que era 45 minutos cada aula. E aí foi indo, fui gostando cada vez mais. Também sempre foi muito competitivo. Até do professor lá na aula eu queria ganhar dele. Aí foi começando, aí comecei a jogar os torneios primeiro ali estaduais, né? Meu primeiro torneio foi com 8 anos. E aí 8 anos. 8 anos lá em Porto E qual Alegre. torneio que foi? Você lembra qual torneio foi Foi, esse? foi um torneio estadual lá em Porto Alegre, no União, Grêmio Náutico União, que Aham. depois foi o clube que eu também comecei a treinar depois que eu já era mais alto nível, fui para lá treinar. E aí joguei o primeiro torneiozinho, fui bem. Aí, esse primeiro torneio eu joguei na categoria de 8 anos. Mas aí eu não gostei muito, que a quadra era muito pequenininha, né? Porque eles reduzem muito para as crianças jogarem, né? E aí eu já quis ir logo para a categoria de 9 anos, que a quadra era um pouquinho maior. Aí fui jogando, jogando, jogando. E aí cada vez aumentando mais, né? Fui me destacando também, e aí fui subindo para os torneios estaduais, já para os nacionais ali, e comecei a viajar pelo país inteiro. Aí dos 12 para cima ali, até os 16, 18, fui para praticamente todo o Brasil ali jogar torneio brasileiro. E ali por volta dos meus 15, mais ou menos, que eu comecei a jogar sul-americano e mundial, né? Aí foi onde a coisa ficou um pouquinho mais séria. Então, vamos chegar lá. Vamos primeiro voltar lá no. Primeiro, deixa eu me apresentar também, né? Que tem gente que deve estar assistindo e não me conhece. Né? Eu sou o Flávio, né? Eu trabalho com ciência do esporte, né? Eu sou formado, fiz doutorado em neurologia e fiz mestrado em ciência do desporto, né? Trabalho com bioquímica do exercício, basicamente, né? O seu Edmir, né, que me chamou para estar aqui, para estar acompanhando essa live, a gente tem, né, uma ferramenta de avaliação dentro do tênis, né, que é o ITR, né, que aí eu tenho a questão técnica, né, que o Sedmir elaborou, né, eu entro com a avaliação metabólica da bioquímica. Enfim, participei de Olimpíadas, né, de Pan-Americano, né, trabalhei no COB de 2009 até 2023, né, quando eu saí, montei a minha empresa, né, e hoje eu presto consultoria em bioquímica. E estou aqui conversando com você, Gil. Mas vamos voltar lá para você, lá que você tinha 8 anos de idade, né? Mas você gostou. Você falou que não curtiu muito jogar com 8 anos, é isso? Eu não entendi essa parte. Eu não curti Mas o muito. que fez você continuar? Se você não Não, curtiu muito? não foi que eu não curti jogar. Eu adorei Ah, jogar. Eu não gostei muito porque, tipo, cada categoria, quando é mais jovem, assim, eles fazem uma quadrinha menor, né, para as crianças conseguirem jogar e tal. Aí fazem uma quadra menor, reduzida e uma bola também mais leve.
Só que a gente, tipo assim, quando eu comecei a jogar, eu jogava com meu pai, com meu avô, jogava na quadra normal. Nem sabia que existia. Você já estava adaptado à quadra É, grande, você começou, é, eu sou igual adulto. sim. Aí, Entendi. pô, eu nem sabia que existia quadra menor, bola diferente. Aí, beleza, cheguei para jogar meu primeiro torneio achando que ia ser numa quadra normal. Eu Aí fico cheguei lá, decepcionado. pô, era uma quadrinha minúscula. Eu falei, ah, não, essa quadrinha aqui eu não quero jogar, quero ir para quadra grande. Aí eu já pulei para a categoria de 9 anos, que a quadra é um pouquinho maior, já era quase do tamanho normal. Aí por isso que eu só joguei esse torneio na 8 anos e já fui para 9, por causa da quadra mesmo. E aí, com 9, você já. Enfim, você seguiu se destacando? Como é que foi? Ali os torneios estaduais, assim, geralmente eu fazia final ou era campeão, assim. Na minha idade ali, tinha um cara que eu sempre fazia jogo duro com ele, que era sempre final, eu e ele, assim, era praticamente sempre. E aí, ali na 9 eu já tava indo bem, assim, todos os torneios, fazendo final, campeão, final, campeão. E aí a próxima categoria depois da 9 era 10 anos, né? Então, ali, acho que com 9 eu já pulei para outra categoria também, que daí a quadra já era do tamanho normal. Mas aí tudo é campeonato ainda ali por volta ali de Porto Alegre, ali na Sim. região, né? Ainda não É, era eu só, estadual. eu só comecei a ir para torneios nacionais, assim, fora do Rio Ah, Grande do Sul. Só comecei a ir quando eu fiz 11. Antes ali era tudo Porto Alegre, era cidades mais perto ali. Não sei, Gramado, que é no Rio Grande do Sul também. Aí outras cidades ali, tudo no Rio Grande do Sul mesmo, não saía. Aí comecei a jogar há 10 anos também, bem assim, tendo resultados bons. E aí, acho que até foi num torneio de um pouco depois ali, quando eu tinha 11 anos, que eu tava jogando um torneio em Gramado. E aí eu lembro desse dia que tava eu e meu pai. Eu e meu pai, acho que tinha mais alguém da minha família também, era um final de semana, assim, daí a gente foi para lá jogar um torneio. E aí eu tava indo bem no torneio, acho que tinha chegado na semi, assim, um dia. Daí eu tava almoçando no restaurante do clube com meus pais, assim, e aí chegou um treinador lá do União, do Grêmio Náutico União, e falou, pô, tal, Vitor jogando, joga bem, gostei de ti, não sei o quê. E aí me convidou para passar alguns dias lá no União para fazer teste, para ver se eu queria ir para lá treinar. Aí ele me convidou para ir para lá, eu fui, gostei, porque até então eu treinava aula particular, assim, 2 vezes por semana. Tipo, não era nada assim mais, sabe, mais focado, mais profissionalizado, assim. então, como é? Você estava jogando tênis e tendo aula particular. Você não frequentava colégio normalmente ou era só aula? Como é que Não, estava a questão dos estudos sim, nisso? nessa época eu tinha 10, 11 anos. Ah, Então eu estudava de tarde e fazia tá. minha aula de tênis ali de manhã, 2 vezes por semana, Entendi. 2 vezes É por que eu achei semana. que fosse ao contrário, achei que de repente estudasse de manhã, uma coisa É, assim. depois eu passei a estudar de manhã, mas como eu era muito novo ainda, geralmente a gente estuda de tarde ali, quando é mais novo. Mas enfim, eu treinava só 2 dias por semana, tipo 40 minutos. E aí, quando Aham. chamou para ir lá para o Grêmio Náutico União, já era uma coisa mais assim, tipo, já tinha uma equipe, já tinha vários treinadores, E preparador quantas físico. vezes por semana você treinava ali, o Eu não volume? lembro no início, mas devia ser tipo 3, assim. E aí fui para lá, comecei a treinar lá, e aí lá foi indo, fui desenvolvendo, fiquei muitos anos treinando lá. E aí, ali com 11 para 12, comecei a jogar os campeonatos nacionais, né? Aí viajava com o pessoal do clube também, com o treinador e tudo mais. E aí foi crescendo, né? Jogando os torneios estaduais ali, tu ganha mais visibilidade também. E essa mudança para você, assim, dentro de você, o que você sentiu? O que você pensou? Você ficou inseguro? Não ficou? É, teve esse negócio de ficar longe de casa? Como é que foi isso para você? Não, ali Ou não? Ou você ia para casa, eu voltava? ia. Como é que funcionava? O clube ali era em Porto Alegre, né? O Grêmio Náutico União. Então, Aham. em casa normal, indo pro colégio, tudo. E ali treinar, acho que era 3, 4 vezes por semana, não sei. Não era todos os dias ainda. E aí
comecei a viajar com a equipe, sempre gostei muito, tipo, de estar com o pessoal, assim, sabe? Os E seus pais iam junto algumas vezes meu pai foi, quer dizer, várias vezes meu pai foi junto. Ele gostava de ir também, e ele trabalhava numa empresa que ele conseguia conciliar, tipo, eu ia jogar um torneio em Curitiba, por exemplo, e ele ia comigo e durante essa semana de torneio ele trabalhava também, visitava uns clientes da empresa, alguma coisa assim, então ele conseguia me acompanhar. E quando você estava assim, seus pais por perto, você ficava inseguro, mudava uma coisa no seu jogo, alguma forma de você encarar o jogo, alguma coisa assim de segurança até para o próprio jogo, assim, você desenvolver, ou você achava que não fazia diferença para você? Cara, Como é que você vê isso? para muita gente mesmo, isso faz bastante diferença, assim. Tem gente que é mais Imagina. nervoso, ou pensa, É, pô, meu pai tá vendo, eu tenho que fazer isso porque ele gosta que eu faça isso. Não posso fazer isso porque ele não quer que eu faça. Mas eu muda. Tem gente que muda o é, jogo, tá pai, sim, muda. sim. Mas eu fui sempre muito É, tranquilo, assim, eu sempre fui bem tranquilo. E também é um processo que passa de amadurecimento dos pais também, né? Porque no início ali, quando tu é pequena, tipo, os perfeito. pais ficam muito nervosos no jogo, quer se intrometer, quer falar, às vezes aí quer ajudar e acaba atrapalhando, ou às vezes até mesmo ajuda, mas às vezes não é um momento É, é, muito se- bom, é sempre por amor, mas claro. você falou. E você falou uma palavra que eu achei assim, essencial. Não é só você que estava amadurecendo. Os Sim, pais também amadurecem junto muito, com o atleta e vão sim, aprendendo no processo, até mesmo se deve ou não, como a gente às vezes, né, assiste, né, ficar gritando lá de fora, você tem que ficar quieto, ou se é sim, hora de não falar nada, deixar o filho exato, jogar, desenvolver sim, o jogo dele. E se sim, for possível, não fazer nenhum tipo de olhar para o filho, porque às vezes o filho, quando ele faz alguma coisa e ele erra e ele sabe que errou, às vezes a própria punição, se eu estiver errado, né? A própria punição do atleta já é suficiente, não precisa sim, ser punido por mais ninguém. veja, E a gente, o pai, né, a mãe, né, sei lá, os pais, vou sim, botar assim, já sim. olham com aquela cara assim, pô, você fez isso? E eu sempre não, tipo, ali quando eu tinha meus 12, 13 anos, assim, foi uma época que eu era bem estressadinho jogando, assim. Então, tipo, cara, às vezes, lógico, meu pai queria ajudar, falar alguma coisa, assim, mas eu já tava tão irritado que falava alguma coisa, eu, não quero saber, pô, já tô aqui, sabe? Tipo, pô, eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz cagada, mas, pô, o cara já tá irritado ali, às vezes irrita mais, mas meu pai sempre me ajudou muito também nas viagens, sempre gostou de viajar comigo. E, e aí também, quando tem um treinador viajando junto, ajuda nessa questão, né, de durante o jogo ali e tudo mais, porque é sempre bom, né, ter um cara ali que já tá no meio do esporte, já viaja com um monte de gente, já tá mais acostumado. Mas essa questão dos pais aí é engraçado, porque tem muita gente que, pô, passa a vida inteira ali no circuito com os pais e não consegue ter uma relação boa assim durante o jogo, sabe? Mas eu Você, é bom os pais estarem juntos, não a tua opinião, tá, em relação a você, mas, de modo geral, tá, para os atletas. Você acha bom os pais estar sempre juntos ou você acha que isso tem que ser moderado, ou seja, de vez em eu quando acho que está, de vez em quando não está, é, ou nunca está? não, Deixa isso por conta do treinador. Qual é a tua opinião? eu nunca tive nenhum problema, assim, porque tem gente que fala, não gosto que meu pai veja meu jogo, porque se eu olho para ele e ele esboça alguma reação, eu fico bravo, não quero mais jogar. Tem gente que não gosta porque sente mais pressão. Eu sempre fui bem tranquilo, então para mim, tipo, sempre bom, porque ainda mais tenista que viaja muito sozinho, né? Fica muito tempo longe da família e tal, então para mim Você nunca foi um estava problema. viajando bastante nessa época? Ou não? Cara, a época que eu mais viajei ele foi quando eu tinha 16, 17. Que aí foi muito, assim, bastante mesmo. Mas essa época aí de 11, 12 anos ainda não. E meu pai conseguia acompanhar na maioria dos torneios, então era mais tranquilo. Daí aí depois disso foi subindo ali as categorias
E eu comecei a viajar bastante com o treinador e com a equipe, né? Então era sempre legal, assim, pô, viajava aí mais 3, 4 caras ali da minha idade. É muito legal, né? Ficar viajando ainda com os amigos ali, sempre, pô, é muito bom. E aí que foi evoluindo isso tudo e eu fui subindo para as categorias mais de cima. E pode falar. Não, termina a sua frase, melhor. Não, eu ia falar só que daí a partir dos 16 ali que eu comecei a viajar para fora do Brasil mais. E aí que eu fiquei mais tempo fora de casa e tudo mais. A gente vai chegar lá. Uhum. Mas nesse período aí de 11, 12 anos, o que você mais tirou de aprendizado nesse período? O que você mais aprendeu? Uhum. Porque você começou a enfrentar atletas, né, que não eram só ali da sua região, que como você falou. Sim. Que era sempre você e um outro menino, né, que sempre chegavam na final. Uhum. Eu imagino, você vai me corrigir também se tiver, aí você vai me contar a sua história. Você tem enfrentado outros atletas tão bons quanto você, ou se não melhores. Uhum. Talvez muitas finais você não tenha chegado, Uhum. né? E algumas finais você acredito que você possa ter chegado, não sei, você vai me contar. Uhum. Mas o que você tirou de aprendizado disso, né? Que você Uhum. foi levando com você para tua. E também tem esse detalhe que também ali nessa época de 11, 12 anos, eu sempre fui tipo um dos menores assim. Então, de altura assim, de físico, né? Então, nessa época aí tem uns que dão um estirão assim e crescem muito, né? E aí, cara, às vezes eu ia jogar alguns jogos assim, tipo, tu olhava o outro cara era 20 centímetros maior que eu. Tipo, Porque é a época do estirão, de 12 a 14 anos, é o momento que o corpo está recebendo um monte de hormônio, enfim. Aí tem menino que vai de 80 vai para 90, pois e é, tem gente que fica. pois é. E aí, cara, às vezes era assustador. Meus pais olhavam e falavam, que isso, vai jogar com um cara 20 quilos mais pesado, 20 centímetros mais alto, mas era sempre aprendizado, e também, cara, e também não quer dizer nada isso no tênis, né? Ainda mais nessa idade. Tipo, muitas vezes eu ganhava de caras muito maiores que eu e, tipo, todo mundo ficava assustado, assim, tipo, caraca, tipo, Mas que o que era você muito... atribuía a vitória? É a sua opinião mesmo. O que você atribuía? A sua velocidade, seu Eu, controle de bola, ou isso tudo, a sua precisão? eu sempre fui muito rápido, assim, então, tipo, era difícil ganhar os pontos, assim, de mim, tipo, no fundo da quadra, assim, porque eu errava muito pouco e eu era muito rápido, então, ainda mais nessa idade, assim, às vezes a criança é meio afobada, quer ganhar o ponto logo, e aí eu ficava trocando 1 milhão de bolas lá e não errava. E aí o cara queria dar uma bola mais forte para ganhar o ponto, o cara queria acabar o ponto logo e errava tudo. E aí eu ficava lá. Então, isso tem a ver com o seu treinamento? O Tem, tipo de treinamento? tem um pouco, mas também depende muito, isso vem assim com a pessoa, porque, por exemplo, se o cara já é mais alto e mais pesado, ele não consegue ficar tanto tempo sem errar, né? Porque ele cansa mais, ou às vezes também ele já tem mais força e quer usar a força que ele tem, né? Não sei. E aí Talvez seja a estratégia dele. é, mas eu, como sempre fui menor e magro, assim, bem magrinho, eu corria muito e devolvia todas as bolas. E Então, você aí, tinha boa resistência. sim, sempre tive. Então, você ganhava muitas vezes do maior. Estou Por usando isso. suas palavras, tá? Sim, Porque sim. você tinha uma resistência maior do que quem Uhum, era maior que você. sim, Você se sobrepunha em relação ao outro por sim. causa da sua resistência física. Uhum. Que eu imagino que venha do seu treinamento físico que você fazia lá com o seu treinador, que não surgia do nada. Sim, também. Não tem como não É, ter resistência física e ela vir do nada. sim, Não tem como. sim. É porque você tinha um trabalho para isso, que era Uhum, feito para isso. sim. Não sei se só dentro do tênis ou se tinha mais enfim, você era às vezes um garoto que podia ser muito agitado, enfim, já É, tinha a questão de querer jogar bola, eu não sei, ou fazer outras atividades também que também auxiliam, né, no ganho uhum, de resistência, mas com certeza tem a ver com o seu treinamento. sim. E aí, ou seja, aí a sua capacidade de decisão era melhor que a do outro.
E também porque tem. você não fadigava, não cansava. Ou demorava mais para isso acontecer, porque cansava é cansar, né? Não tem como não cansar. Sim. Mas você demorava mais tempo para isso acontecer. E também outra coisa que interferia nisso é porque, como eu era menor e não tinha tanta força para ganhar os pontos assim rápido, eu falava, pô, se eu não consigo usar, se eu não tenho essa força para ganhar os pontos rápido, tem que ter outra coisa, que é aproveitar que eu sou mais leve, mais rápido e errar o menos de bolas possíveis e ficar sustentando ali, trocando um monte de bola, então eu errava muito pouco. Eu não dava winner, assim, eu não ganhava os pontos, mas eu não errava. Então o cara errava antes que eu a maioria das vezes. Aí nessa idade era mais assim que eu acabava ganhando. Então, quando você fala que ele era mais forte, que ele conseguia bater a bola melhor, ou seja, ela sai com mais velocidade do Sim, que com mais você, por força. exemplo, trocava, Sim. né? Uhum. E aí você só ia trocando, trocando bola, Sim. até forçar o erro dele, porque quando você faz isso, você cansa o outro. Exato. E ele já não tinha tanta resistência, por exemplo, já não conseguia correr tanto, e eu ficava ali, se precisasse, eu ficava 4 horas lá, podia ficar. Então, assim que você foi se adaptando a jogar nessa fase, né, com atletas maiores que você e mais pesado, e mais forte, porque provavelmente você tinha realmente mais resistência do que eles. Sim. Eu tô falando assim porque pode ser uma dica que você está dando para um monte de gente que pode estar Sim, assistindo a gente. claro. De como a pessoa. Porque às vezes a pessoa pensa só jogar o esporte, só o. Não estou dizendo que isso não seja Só importante, né? bater. Só bater. Mas você tem que ter a preparação física mesmo. Mas, você tinha 11 anos, 12 anos, né? Sim. E eu sei que muitas vezes existe aí umas questões sobre treinamento físico com criança, né? Que as pessoas têm mais dúvidas. E tem um artigo que já foi publicado sobre isso, que não tem problema nenhum você fazer exercício, né? Nessa fase, Uhum. com o próprio peso do corpo ou com algum tipo de carga externa, não tem problema nenhum. Uhum. Mas tem gente que acha que vai atrapalhar o É. crescimento, mas isso é lenda. Sim. Isso é lenda. E Uhum. isso é importante para poder evitar lesão. E você já começa a trabalhar a criança, né, nessa fase, para preparar justamente para o que você ia enfrentar na frente. Claro. Né? Porque é o que eu imagino, né? Porque quando você começa a trabalhar com. Você vai me dizer, Vitor, você pode me corrigir se eu falar alguma besteira, tá? Uhum. As pessoas já estavam pensando em você ali no nacional, as pessoas já percebem que você estava se desenvolvendo e que você tinha um potencial. Sim. Falei besteira, não? Não. Que depois você vai para jogar fora, correto? Uhum. Isso foi 4 anos depois, né? Mais ou menos. Uns 3, 4, isso. Então, mas para isso acontecer nessa fase, as pessoas começaram a trabalhar quando você tinha 11, 12 anos. Não foi lá na frente, faltando. Claro. É tudo um Vamos processo. viajar daqui a 6 meses. Sim. Porque não dá tempo. Sim. E tem que ter todo um preparo o quê? De musculatura e de preparo, né? Uhum. Além de alguns cuidados, né? Para você não se lesionar, porque é uma fase crítica, né? Sim, claro. Se você se lesionar nesse período, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? É sempre é uma vírgula, né? Atrapalha um pouquinho o seu desenvolvimento. Oi? Quebra o processo. Quebra o processo. Né? Você tem que sempre voltar um espaço atrás para poder recuperar e seguir em frente. Uhum. Né? Então, é muito legal isso que você está falando, porque dá até a oportunidade de falar sobre essas lendas que existem e conta um pouquinho do que você vivenciou, né? E enfrentar atletas que são maiores que você. E muitas vezes as pessoas pensam que só porque o atleta é maior, né? Tem muito garoto que já pensa, já entra com a cabeça ali achando que vou perder. Sim. E você aprova que isso não é verdade. Sim. Sim. Desde que treine. Tem uma estratégia. Porque que eu costumo falar, o atleta, ele é atleta 24 horas, né? Mesmo que você treine lá 2, 3 vezes por semana, eu tenho certeza que sempre você pensava no jogo. Estava em você. Você carregava isso. Você parava de treinar, mas você carregava isso com você. Porque isso é mais forte do que você. Eu estou falando besteira. Não. Pode falar.
E aí você começa a ter a disciplina, né? Você chega na hora do treino, tem que treinar de verdade. Se Sim. falar para você beber água, você vai beber água. Falar que você tem que comer, você vai comer o que tem que comer. Enfim. Uhum. E aí você começa, aí nesse processo, você falou bem lá nisso, que é o processo de amadurecimento. Sim. E aí Pode falar. foi aí o momento que eu, ali para 12, 13 anos, que comecei aí ficar mais sério mesmo, assim, treinar todos os dias, jogar mais torneio, tudo mais. E aí já foi ficando a coisa mais profissionalzinha, assim. Então, aí daí você foi para o Nacional, Isso. isso? Aí ali a partir dos 12 anos ali tu já tem um ranking nacional. Tem o ranking estadual, que é só dos torneios estaduais que tu joga, tem o ranking estadual. E aí tem o ranking nacional para os torneios nacionais. E aí eu já, tipo, estadual eu era primeiro ou segundo, e nacional eu fui sempre, tipo, top 3, assim, todos os anos que eu joguei ali, 12, 14, 16, 18 anos, eu sempre tive ali top 5, top 3. E aí, ali que foi que comecei a me destacar mais, ali nos 12, 13 anos. Mas aí assim, o volume de treino aumentou nesse período? Foi Quantidade de treino? todos os dias. Daí, ali com 13 anos, todos os dias, era tipo 1 hora e meia, 2 horas na quadra e 1 hora e meia de preparação física. Então, Não vem do nada, né? era mais de 3 horas por dia. 3 De horas, treino. 3 horas e pouco. E o colégio, como é que fazia o estudo? Aí eu estudava de manhã, acho que não lembro se eu ainda estudava de tarde ou se eu estudava de manhã. Vamos botar que eu estudava de manhã. Aí eu estudava de manhã e o treino começava 2 da tarde. E aí era primeiro o treino de quadra, depois o físico. Então eu chegava no clube ali 1h30 para treinar as duas, saía às 5, 5h30, todos os dias. Mas quando tinha que fazer lição de casa, tinha prova, como é que fazia? Sempre tinha, né? Aí tem que dar uma conciliada, mas nessa idade ainda é um pouco mais fácil, né? O colégio ainda não tá tão difícil, então dá para ir levando. Mas aí chegou um momento que eu tive que sair do colégio e estudar à distância, né? Que daí foi um pouquinho mais para frente. Então vamos chegar lá. Ele tá construindo, né? Que você foi se adaptando e esse processo de maturação sua também, né? O Sim, que você foi passando, né? Aquilo né, que a gente falou aqui em off, né? Que é a maior aprendizado, né, que você pode dar para a gente é a sua vivência mesmo, né? O que você passou no sim. seu dia a dia. Uhum. Então, aí quando você foi para o Nacional, você já tinha 15 anos, correto? Essa 14. época eu tinha 12, 13, assim, eu já estava jogando bastante torneio nacional. Ah, Mas, antes ainda. aí com 13 foi essa época que eu comecei a treinar todos os dias, mais focado assim mesmo. Daí ali com 13, 14 eu praticamente só torneio nacional, assim. Tá. E aí, depois você vai começa a jogar internacionalmente. Eu Sul-americano. jogar sul-americano eu comecei ali com 15, que daí foi como eu comecei a viajar bastante, assim. E aí foi quando eu saí do colégio, eu terminei o ensino fundamental, né, que é até o 9º ano, e aí, tipo assim, no 9º ano, eu praticamente faltei mais aula do que fui na aula, sabe? Porque era muita viagem, às vezes eu ia jogar, Uhum. às vezes eu ia jogar uma gira de torneios, assim, por exemplo, que durava 2 meses. Um mês e meio, Nossa. porque cada torneio é uma semana, né? Então, pô, eu ia jogar, sei lá, 5 torneios seguidos. E aí, pô, ficava um mês sem ir pra aula. Ficava um mês sem ir pra aula, aí às vezes chegava de volta em Porto Alegre, terminou os torneios, vou ir pra aula. Aí tinha prova, assim, tinha prova. Eu nem sabia a matéria direito, porque, pô, a gente tenta estudar um pouco nas viagens, mas é muito difícil, né? Pô, não dá para prestar muita atenção e se enrola. Às vezes tem gente que consegue, mas eu nunca consegui muito. Daí eu Você está chegava. focado na viagem, no É, seu treino. é, É é. difícil. Aí eu chegava no colégio, pô, era semana de prova, tinha 4 provas, e eu não tava um mês sem ir na aula. Aí, pô, era um pouco puxado. Mas aí, enfim, aí eu vi que não tinha mais como, né? Aí eu, no 9º ano, terminei o 9º ano, e aí o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eu fiz todo online.
para poder viajar mais tranquilo, assim. Eu tive sorte também que meu colégio sempre me ajudou muito nessa questão, porque eles não contavam minhas faltas, né? Tipo, eu levava uns atestados lá de falta, porque senão eu teria repetido de ano só com as faltas, né? Eu ia perguntar exatamente sobre falta e as suas notas, se você conseguiu manter a nota Ali no ou nono não. ano eu passei em todas as matérias, mas não foi com muita folga, assim, né? Tipo, passei passando ali, assim, e as faltas era isso, o colégio sabia que eu era atleta e tudo mais, e aí Uhum. eles não contavam minhas faltas por causa dos torneios. Então, terminei ali o nono ano, e aí depois que eu fui começar o ensino médio, foi tudo à distância. E aí, acho que ali, quando começa o ensino médio, estava com 16 anos, acho que é isso, 15 para 16. E aí, como eu já estava estudando à distância, não tinha que ir para o colégio, eu também comecei a treinar de manhã e de tarde daí. Deixa eu fazer uma pergunta que eu não fiz até agora, né? Desse período todo, Uhum, sobre a sua alimentação e a forma que você bebia água, uhum. porque na minha experiência, tá? Eu vi até muitos atletas que não sabem nem beber água direito, tá? E você foi orientado em algum momento sobre a sua alimentação? Você tinha nutricionista, não tinha te acompanhando? Uh, Vamos voltar um pouquinho lá atrás, antes de avançar dos 16 anos para frente. uhum. Se você houve mudanças da sua alimentação, se você lembrar, tá? Sim. Nesse período, enfim, o que você mais comia? Eu sempre fui bem magro, assim. Então, tipo, Aham, eu sempre pude comer tudo que eu quisesse, assim, que eu não engordava nem nada. Então, tipo, para mim era mais tipo comer bastante para ganhar peso mesmo, ajudar a ganhar músculo e crescer mesmo, porque eu sempre fui bem magrinho. Então, tipo, lá no clube tinha nutricionista, eles passavam lá pra gente, tipo, era mais, não era específica para cada um, né? Era uma nutricionista que ia falar para toda a equipe lá. Então, normalmente para é, garotos é mais palestra, é, é, mede peso, faz sim. pede estatura, essas coisas. Mas eu sempre soube, assim, mais ou menos, o que tinha que comer, assim, e tal. Sempre tentava tomar o máximo de água. Às vezes eu não era muito, não prestava muita atenção nisso, assim, às vezes esquecia. E aí depois que eu comecei a ter mais, assim, consciência, e aí comecei a fazer as coisas mais direitinho. Mas aí, ali pro 16, 17, que eu fiquei com um nutricionista para mim mesmo, que aí eu consultava com ele, passou uma dieta para mim, e aí eu ganhei um pezinho ali, ganhei uns músculos mais. Aí, Mas essa consciência da hidratação, você teve com que idade? Foi só com 16, 17 ou surgiu não, antes? foi um pouquinho antes. Meus pais também sempre falavam, né? Ah, Água, tomar água, que não sei. é. E também a gente perde muito, né? Os atletas ali soa muito e perde muito, daí tem que, né, não tem o que fazer. E eu tive também, algumas vezes, uns probleminhas de cãibra. Alguns jogos perdi Aham. isso, assim, tive que desistir de alguns. Aí eu falei, pô, não dá pra ficar. O cara treina pra caramba e chega lá e cãibrar porque tá desidratado, é sacanagem, né? Daí eu É, falei, pô, acho melhor tomar água. você perdeu o jogo. Se a câimbra surge, tá? Porque a câimbra não é só por causa de desidratação, tá? Não é a única causa. Você pode ter câimbra também por que a gente falou, da falta de resistência. Às vezes você não treinou o suficiente. Mas o meu acho que é água mesmo. Eu vou fazer uma pergunta. Você sabia quantos pesos você perdia num jogo desse? Não, nunca cheguei A medir antes e depois, pesar antes e depois? uh-uh. Porque é uma medida, assim, é simples de ser feita. Sim, Qualquer um pode levar uma balança. sim. E isso não, nem sou eu que estou falando, isso foi até publicado agora recentemente. Uhum. Fizeram um chart, né? Quadrinhos. Uma figura, um quadrinho, né? De uma revista internacional, chama British Journal Sports Medicine, que ele fala justamente sobre isso, de você pesar o atleta antes e depois, para saber Sim, sobre a hidratação. Já, claro. assim, já que não dá para medir urina, Uhum. é a coisa mais simples que dá para fazer e funciona, entendeu? E eu não vejo assim, mais ou menos, na minha experiência, ninguém fazendo isso. E dá para fazer. Você saber Sim. quanto você
pesou ali e saber quanto você tem que repor. Uhum. Com isso você sabe, é só botar ali 150% em cima do peso que você perdeu, que você sabe quanto você tem que ingerir. Uhum. Entendeu? E aí vai te ajudar a recuperar do jogo, né? E saber o quanto você tem que hidratar durante o dia, né? Porque você vai ter o seu peso, vai saber mais ou menos quanto você tem que se hidratar durante o dia, uma competição. Existe orientação para isso, né? Eu não sei se na época a nutricionista chegou a conversar isso com vocês, em época de competição, se tinha alguma coisa assim individualizada, tipo assim. É só uma sugestão para quem estiver assistindo a gente. Sim. Porque é uma conta simples, né? Você faz de 30 a 50 ml por quilo de peso. Uhum. E aí a pessoa já tem alguma orientação, porque também o excesso de água também não é bom. Né? A falta do Sim. excesso. Aquilo que eu estava falando com você, a gente começar a live, né? Não existe assim. Existe, as coisas existem, né? Na bioquímica. Né? O problema começa a surgir quando ela está muito alta ou muito, muito ruim. Sim. Né? E às vezes as pessoas, enfim, elas se perdem, para você ter alguma orientação. Porque você perdeu um jogo, ou deixar, né, por causa de câimbra, por desidratação, e o que você falou, você treinou, você se esforçou. É por causa de desidratação, que é uma coisa que você tem, pode Pô, ter. eu lembro. Não depende de você. Porque se Sim. você perde o jogo, porque você perdeu pro seu oponente, que o cara ele é alto, ele é forte, como a gente estava falando, e ele é Sim. rápido, é resistente, até aí, tudo bem, eu vou ter que melhorar meu treino, eu tenho que pensar o que eu fiz de errado, tenho que conversar com o treinador, enfim, ver o. Até aí tudo bem, mas você perdeu um jogo porque você teve câimbra, que é uma coisa que você controla, Sim. depende de você, Uhum. é doído, né? Eu lembro de um caso desses que eu Ah, fui. Estavam jogando um torneio em El Salvador, na América Central, e aí a gente joga simples e dupla, né, no torneio. E aí eu já tinha ganho 2 ou 3 jogos de simples, e aí eu fui jogar esse dia, eu ia jogar primeiro simples e depois duplo. E aí eu ganhei meu jogo de simples, assim, bem duro, e no final do jogo, lá era muito quente. E aí no final do jogo eu já tava puxando um pouco de cãibra, no final da simples. Mas aí faltava pouco para acabar, assim eu ganhei, consegui terminar o jogo. E aí depois de 2, 3 horas tinha um jogo de dupla. E aí eu aí fui pra dupla, cara, a gente jogando com uns caras assim, ó, que era para ganhar, nossa, você foi se arrastando. meu Deus, era para ganhar tranquilo. Aí tá, fui pra quadra me arrastando já. Aí começamos o jogo, começou a ficar meio enrolado, meio duro, eu não conseguia me mexer direito. E aí chegou uma hora que eu falei, não vai dar. E aí tive que desistir da dupla, assim. E eram uns caras que era pra gente ganhar, era primeira rodada, eu acho. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe depois do jogo pra falar e tal. Nossa, eu tava muito assim, pô, porque o cara treina, né? Tá todo ali pronto pra jogar. Daí tá jogando bem, tá, tipo, tu sabe que tu tem muita condição de ganhar, daí tu perder por causa de um negócio que, pô, Exato. aí Se você de repente tivesse alguma orientação de como recuperar após um jogo, porque depois ir para o outro, talvez uhum. você conseguisse a É, tempo se recuperar. eu tava Porque, só bem nessa viagem, eu lembro, eu viajei sozinho. Então, tipo, tinha alguns treinadores, amigos meus lá, mas não estavam, tipo, me acompanhando, né? Estavam acompanhando os atletas deles. Então, eu tava meio que sozinho, assim. Mas, tudo também o cara aprende, né? Mas pelo menos foi um foi só. aprendizado. E aí depois acabou que na Simples eu fui campeão nesse torneio ainda. Foi um dos meus primeiros torneios internacionais, assim, maiores. Mas a dupla não. Aí você não Não, avançou na dupla. não, daí a dupla a gente perdeu. Mas o objetivo maior era o simples, né? A Simples sempre é mais importante, vale mais pontos, né, no ranking e tudo mais. Então o principal sempre é a Simples ali. E esse Entendi. foi meu primeiro título internacional. Foi esse. Eu tinha 16, acho. Mas aí, você teve, nesse dia de simples, você teve o jogo da simples, e no dia seguinte você jogou de novo? No dia seguinte joguei Simples daí. E aí, como é que foi? Cara,
Aí eu liguei pra minha mãe, né? Depois do jogo de dupla ali, É, falei que eu já sabia, né, que eu tinha que beber muita água, Gatorade, qualquer coisa assim, para ir hidratando, porque às vezes também o cara acha que tem que se hidratar só no dia do jogo, mas já vem dos dias anteriores, né? exato, muito bom, Então, exatamente. aí eu já É comecei o a beber cúmulo. água, Gatorade, tudo que era possível. Falei, amanhã eu não vou quebrar. É Daí, porque a vida de vocês tenistas é uma coisa meio doida, né? Porque vocês jogam assim, um jogo atrás do outro. o torneio é uma semana, então tu joga ali 5, 6 dias seguidos. Enfim, você tem que ter uma preparação física, né, Sim, forte para suportar aquilo ali, e tem que ter todo um suporte nutricional aí, até de planejamento, né? Do que você sim, acredito que você tenha aprendido um pouco sobre isso. sim, Faz parte do seu amadurecimento como atleta, né? sim, Que é ter esse planejamento para a semana, né? E não somente para o que você falou, para um jogo. Porque sim, muitas vezes a pessoa só pensa em beber a água sim, no jogo. sim. Mas e depois? Às E vezes, antes de começar o jogo? às vezes o cara vai jogar às 2 da tarde, daí chega 10 da manhã ele fala, pô, vou beber água aqui para ficar hidratado. Aí não dá, né? O cara no dia anterior não tomou um gole de água. Pois é, ele tem que encher o tanque antes, né? Sim, Pede tanque cheio. sim, E aí chega lá de tanque cheio, aí a coisa. Para ter cãibra, se ele teve um bom treinamento, etc., que existem outras causas de cãibra, né? Mas sim. por isso não vai acontecer. Porque é uma É, coisa que eu falei, a gente tem que eliminar as barreiras porque a gente pode controlar. sim, exato. Já tem várias variáveis que você não vai ter controle, Sim. né? Que é o seu oponente, que é a temperatura. Até você falou a temperatura, né? Porque muitas vezes, tá? Até essa figurinha fala, né? Que enfim, você tem um monte de artigo que fala sobre isso, sobre aclimatação, Uhum, tá? Para dias mais quentes, jogos mais quentes. Isso uhum. leva 2 semanas para acontecer. E aí que você falou, você tem um jogo de uma semana. Se você chegar 2 semanas antes, não dá, porque você tem, às vezes tem outros campeonatos antes, correto? Ou estou Sim, falando claro. besteira? Sim, sempre tem. Então você tem até a logística Sim. de como você vai para esse campeonato, se for um campeonato alvo, você tem que pensar, vale a Uhum. pena para esse? Não vale ir para esse? Ou tem que ir para os dois? Ou um vai sendo. Porque às vezes você vai para um campeonato, às vezes é para só te ajudar a aclimatar para o próximo que vai ser mais importante. Aqui não é o alvo. Sim, 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 Você às vezes não vai ganhar todos porque não tem como ganhar tudo porque você sim. está aclimatando com. É o que você falou, né? Mas quando tiver dias quentes, né? Uhum, Demora pelo menos 2 semanas para aclimatar o corpo, né? uhum. Demora. Então, assim, a logística, né? Como você vai se movimentar é Sim. importante. Eu não sei se as pessoas pensam muito nisso também, não. Você tinha Uhum. essas ideias na época? Não, você não tinha, né? Quem desenhava isso para você? Você sabe quem desenhava? Era o treinador? Ou os seus pais com o Eu, treinador? torneios? Qual campeonato você fazia? Cara, era mais o clube falava tipo assim, os treinadores, né? Ah, tem esses campeonatos e daí, tipo, por exemplo, botavam ali 10 semanas seguidas, por exemplo, que tinha de torneio. Aí vamos dizer que tinha 2 torneios por semana, então aí tinha que escolher um por semana, né? E aí também escolhi. Tem um monte de coisa para avaliar, né? Tipo, se o lugar é longe, se é caro a passagem, se vai Ainda estar tem essas variáveis. calor, se o torneio vai estar É, muito forte, se tem pouca gente inscrita, se vai ter alguém bom para tu jogar dupla junto. Tem muita coisa que a gente avalia, né? Mas era mais ou menos assim. Daí falava com meus pais e via o que era o mais viável, que poderia ser o mais importante também. Tem uns que são muito importantes, assim, e aí tu não vê nada. Tipo, pô, esse torneio aqui tem que ir. Aí tu vai, né? Às vezes não tem escapatória. que você tem que fazer já a pontuação para o ranking, né? Sim. E, e aí essa idade que você teve essa câimbra, foi qual idade mesmo? 16, tinha 16. 16 já. Uhum. Tá? E aí
você já começou a ir jogar internacional no É, Sul, correto? sim, sim, sim. Tá. E aí, e fora do país, como é que foi essa. Ou seja, você começou lá atrás, Uhum. a coisa vai crescendo, né? E É, toda vez que cresce, eu tenho certeza que você tem uma fase de adaptação. sim. É, A é, dieta, tem a questão de, enfim, de outras culturas, né? Que você tem que começar a lidar com outras culturas. uhum. Como é que foi isso para você? Como é que você vivenciou? Então, eu comecei a ir para fora do Brasil, acho que eu tinha 15. Vamos botar 15, acho que era isso. Antes disso, eu joguei torneios sul-americanos, mas eu jogava os torneios no Brasil, não ia para fora. Aí eu comecei para Ah, fora. entendi. É, aí eu comecei para fora ali com 15. Aí, pô, fui para praticamente toda a América do Sul. Tipo, faltou acho que muito poucos países. E aí, sempre também tinha um grupo de brasileiros que ia, assim, né? Porque esses torneios fora do Brasil, tipo, são importantes, assim, então acaba que bastante gente vai, né? E aí, esses para fora do Brasil, eu fui com meu pai uma vez só, que foi para Argentina, porque nenhum treinador ia conseguir ir, não tinha nenhum brasileiro também, daí ele foi comigo. Mas os outros era sempre com um grupinho de brasileiros, assim. Aí também, tipo, quando é fora do país, assim, todos os brasileiros tentam se ajudar, assim, né? Tipo, pô, eu tô viajando com um treinador, mas tem outros dois ali que estão sem treinador. Aí, tipo, ficava junto, entrava na nossa turma, assim, e ficava todo mundo meio junto sempre. E aí foi indo assim, sempre mais encostado nos brasileiros, assim. No início não falava tanto espanhol, né? Dava uma travada, mas aí depois de tanto que eu viajei, já fiquei fluente. De tanto falar assim espanhol, já foi acostumando, depois ficou mais tranquilo. Mas aí foi assim, o processo para mim foi, eu sempre gostei de viajar, de estar com o pessoal ali, então para mim foi bem tranquilo assim. E desses jogos, assim, quem você achava mais difícil enfrentar? Tem algum país que você achava mais complicado enfrentar? Hum, Algum, ou era individualizado isso? não, era mais dependendo de cada atleta mesmo. Tem um dos caras que eu tive mais jogos duros assim é um paraguaio que eu tipo joguei com ele umas 6, 7 vezes e tá tipo eu ganhei uma a mais ou perdi uma a mais ou tá empatado assim, foi sempre bem parelho, mas depende de cada pessoa, não tem muito de país assim. Mas tem uns jogos legais assim que eu ia jogar, por exemplo, na Argentina contra um argentino. Aí a quadra enchia assim, né? Tipo, uma vez eu fui jogar uma final de um torneio sul-americano lá no Chile contra um chileno. E aí, pô, quadra central, assim, quadra lotada, com transmissão e tudo. Pô, não tinha ninguém torcendo para mim. Nenhuma pessoa. E aí, como é que foi? Eu ganhei essa final. Mas, pô, é uma experiência muito legal, assim. Eu, particularmente, até gosto de ter torcida contra, assim. Acho legal. E Te aí, pô, motiva? me motiva. Também esse paraguaio que eu falei, eu ganhei uma vez dele lá no Paraguai também, numa quadra central cheia. Eu achava bem legal, assim, sempre gostei desse processo, assim, sempre curti bastante. E você percebia, assim, alguma diferença do estilo de jogo, alguma coisa assim de tática Hum, de jogo em relação ao Brasil? Né? Já você conseguia perceber isso? cara, Perceber. tipo, Ah, o que a gente percebe, assim, que a gente sabe também que é mais cultura mesmo, é tipo, por exemplo, os argentinos, assim, pô, os caras não largam um jogo, tipo, ele pode estar perdendo qualquer placar, de qualquer jeito, ele não vai largar o jogo, ele não vai te entregar o jogo. E aí tem essa cultura que também às vezes o brasileiro já, pô, não sei o quê, daí começa a reclamar, entrega um jogo que outro. Os caras lá não, tipo, eles jogam dando a vida todos os jogos, não importa o que está acontecendo, né? Mas cultura de estilo de jogo assim varia mais de pessoa para pessoa mesmo, sabe? e o que você atribui isso dos argentinos? Onde você acha que vem isso?
Cara, é uma boa pergunta, cara, mas eles têm alguma coisa, eles têm mais raça, tipo, não, óbvio, não tô generalizando, né? Tipo, eu sempre fui um cara que gostei, tipo, de jogar muito, assim, sempre tive bastante raça, mas é o estilo de jogo deles lá, todo mundo lá é assim, tipo, não tem nenhum que é mais largado, mais relaxado. Eu não sei por quê, mas é alguma coisa eles devem ensinar desde pequeno, assim, deve ser mais cultura mesmo. Porque, pelo que eu estou entendendo, você, enfim, é parecido até com o que acontece no futebol, né? É. Mas o brasileiro, então, você acha que ele, se ele vê que ele vai perder, ele não continua lutando? É isso que você acha que acontece? Ou você entendeu o que acontece? Não são todos, mas acontece mais isso aqui do que lá. Aí eu já não sei. Essa é a minha próxima pergunta. O que você atribui isso? Pois é, Por que a gente tem essa diferença comportamental? De onde vem pois isso? é. Não sei, mas acontece mais aqui do que lá. De lá tu não vai ver ele largar um jogo, desistir, que não tá dando certo, deixa, vou perder. Não. Eles tentam dar algum jeito, nem que seja na malandragem, fazendo qualquer coisa, eles tentam. E às vezes consegue, né? Pô, várias. Isso, porque isso eu acho que até é uma forma, a gente que acho que tem que mudar um pouco a atitude, né? O brasileiro, Sim. né? Que é a gente seguir acreditando. Assim, o jogo É não muita acaba enquanto atitude. não termina. Sim. Oi? É muita questão de atitude isso também. É. De seguir lutando até o fim. Sim. Quando terminou ainda não acabou. Então eu É, consegui lutando. sim. Então, e aí você estava lá jogando os campeonatos sul-americanos e Uhum. depois você vai para o college, é isso? Como é que É, acontece? eu joguei ali os torneios sul-americanos e internacionais, assim, que esse, por exemplo, que eu ganhei em El Salvador, que eu falei das câimbras e tudo mais, era um torneio internacional, né? Então, tipo, tinha gente do mundo inteiro lá. Daí eu joguei mais alguns, assim, ali quando eu tinha 16, 17, até os meus 18. Viajei, mas eu não ia para Europa jogar, eu jogava na América do Sul mesmo, que tem bastante torneio também. E aí no Brasil também. E aí desses torneios internacionais eu tive 2 títulos de simples e 7 ou 8 de dupla, eu acho. E aí depois disso eu comecei a jogar alguns torneios profissionais que tinham aqui no Brasil e depois fui pro college. Então o seu alvo era ser profissional. Eu sempre quis ser profissional, quando era Ah, pequenininho, assim, até meus 16, assim, pô, profissional. Eu ainda quero ser profissional, mas eu vi que o college era talvez um caminho um pouco mais tranquilo e mais seguro de fazer isso, sabe? você sabe por que você. No momento você mudou um pouco o alvo, né? Você mudou para o college, Sim, né? Então, a questão da segurança mesmo. é Como é que tipo assim, aconteceu na tua cabeça isso para você? Como é que eu, aconteceu esse processo dentro de você para você mudar essa decisão? eu sempre quis ser Não profissional. que você tenha abandonado ser pró, né? Não é isso que eu estou falando, mas Eu hoje sempre, o foco está sendo outro. Aham. Eu sempre quis ser profissional direto, assim, sem ir pro college. Mas daí meus pais já iam colocando isso na minha cabeça, tipo, tem o college aqui, se não der para ir profissional direto, vai para os Estados Unidos, fica 4 anos lá, tipo, lá eu recebo tudo, né? Tipo, eles pagam todas as nossas viagens, todos os nossos jogos, dão tudo, toda a estrutura a gente tem lá. Então, tipo, eles já falavam, para tu ser brasileiro e ir pro profissional direto, tipo, tu tem que se destacar muito, assim, tem que ser muito diferenciado. Tipo, eu me destacava muito, assim, bastante no juvenil ali. Eu ia comentar isso, porque você não foi qualquer um assim que. Você estava entre os É, 3 e 5 melhores do país, foi o que você falou, né? sim, Você ganhou vários campeonatos, até sul-americano, sim. né? E mesmo assim você ainda não foi profissional, né? Acho Tem, que tem, é legal você botar isso para as pessoas, para as sim, pessoas entenderem como é que a coisa se sim. processa. E também é muito caro, né? Principalmente pra gente que mora aqui no Brasil, porque tu não consegue jogar só no Brasil, obviamente, tem poucos torneios no Brasil. Então tu tem que viajar muito. Tipo, pô, o pessoal vai pra Europa, fica 2 meses lá.
jogando torneio seguido. Cara, tipo, é muito dinheiro, né? E, tipo, nesses primeiros torneios que tu começa a jogar aqui com 18, 19 anos, a premiação é muito baixa. Então, tu joga mais para conseguir os pontos no ranking, porque às vezes tu faz semifinal de um torneio profissional e tu não vai ganhar, tipo, não vai nem pagar a tua viagem, tipo, não vai. Então, e para você seguir evoluindo, você tem que ir para fora, senão não vai sim. seguir evoluindo. Então, nesses torneios, tu joga mais para conseguir ponto no ranking para entrar em torneios maiores, que aí sim vai dar um pouco mais de dinheiro. Só que aí tem muita gente que fica preso nesses torneios menores e não consegue a pontuação para entrar nos torneios maiores. E aí o cara fica ali 3, 4 anos só gastando dinheiro e não ganha nada, sabe? Isso que eu conversei com meus pais também e vi que era mais seguro ir para o college, né? Porque aí eu fico 4 anos lá, ganho mais experiência, não gasto nada de dinheiro. E aí, depois, quando eu já tiver mais desenvolvido, jogando melhor, ali com 23, 24 anos, que é quando eu acabar o college, aí vai pro profissional. Porque você já vai ter a formação, seria toda uma estrutura de treino, né? Lá. E vai jogar para a universidade. Sim. Então, e assim, tem risco, tipo, se tu vai direto pro profissional, e aí foi o que eu falei, ali tu fica preso, tu empaca ali naqueles torneios menores, aí tu não consegue evoluir, não consegue ter um ranking bom e tu não consegue mais ir pro college, porque tu já tá mais velho. Então tu já perdeu a oportunidade, sabe? Exato. Aí você não tem profissional, não tem college, não tem nada, você vai ter que ser um jogador de tênis ali. Porque tu não vai pagar as tuas despesas com esses torneios. Exato. Você não atinge para poder conseguir até mesmo sobreviver, né? É isso? Sim, exato. Então é difícil. É puxado difícil, ele. Profissional direto, tu, tem que estar. Ou tu tem muita grana e falar, vou tentar ali, não tem problema se eu não conseguir e tal, ou tu tem que ser bem fora da curva. Quando você fala bem fora da curva, o que. Cara, tipo assim. Qual a característica, assim? Como é que a pessoa tem que ser? Tipo. Eu acho. Em relação a tênis, eu não sou conhecedor de tênis como você é. Né? Você sabe muito mais sobre tênis do que eu. É que assim. Me explica. 16 anos, tem gente ali com uns 16 anos que já tá, tipo, joga um torneio juvenil, tu já sabe quem vai ser campeão, porque já tá muito acima. E aí, com 16 anos, já começa a jogar profissional. E aí já começa a fazer um ponto aqui, um ponto ali. E aí tu vê que até ele fazer 18, ele já vai ter bons pontos no ranking para não precisar jogar os torneios iniciais ali. Ele já vai começar nos torneios maiores. Então ele já tem mais, tipo, uma garantia, assim. Então, ou seja, se ele tiver já com uns 20 e poucos anos, 20 anos, já está, entre aspas, já passou a janela. Sim, já furou aquela primeira fase ali, sim. Ou seja, se ele não começar a se destacar com 16 até 18 anos, mais ou menos, aí dessa faixa, sim. Que é que eu também imagino, né? Que tem estudos até que mostram isso. Sim. A pessoa não chega a ser pró. Profissional. Também é muito difícil porque tem gente que se destaca muito no juvenil e aí quando chega no profissional, tu vai jogar com o pessoal mais velho, pessoal de 25, 30 anos, e às vezes não consegue desempenhar igual, ou sente muita pressão, e aí não consegue. Outra história. E aí complica tudo, né? E aí já começa, se a pessoa não tem muita grana, já começa a pensar, tô só gastando, não tô conseguindo ganhar nada, e aí já bota mais pressão, né? Tem um monte de fatores, assim. Mas a gente tem um caso hoje, né? O João Fonseca, acho que ele é 2006, né? Acho que é 2006. E ele, cara, ele é muito fora da curva, né? Tipo, ele já tá 200 e poucos do mundo. Tipo, já tá em... Mas o João Fonseca foi para a Europa, correto? Ele foi, tá jogando... Exatamente o que você falou, não foi? Ficou lá um tempo, até se ambientando, sabendo como é que... Porque eu falo ambientando, você começa a se acostumar
a jogar com pessoas de outro nível de tênis, de outras formas de jogar. Porque o tênis também, enfim, a minha ignorância, é um pouco um jogo de xadrez, né? Sim, Você também. desloca o cara, desloca para lá, de repente desloca para o outro, enfim, você tira o cara do... Não é só pancada e Sim, ponto direto, não é só isso, você tem que usar a inteligência, né? Então, assim, você começa a se acostumar com como é que os outros jogadores jogam e você, depois aquilo flui com mais naturalidade. E aí e você começa a soltar o seu tempo. Pode falar, pode falar. ele foi esse exemplo. Ele, com 16 anos, ele começou a ganhar os torneios de 18 e os torneios mais importantes, assim. Então aí tu já viu, pô, cara com 16 anos, jogando torneio de 18, os torneios mais importantes do mundo, e indo, fazendo final, sendo campeão. Aí com 17 começou a jogar profissional, ganhou convite para entrar em algum torneio aqui, no outro ali, e já fazendo quartas de final de torneio profissional, de primeira, assim. Isso não é normal. Mesmo se o cara se destaca muito no juvenil, o cara entra no torneio profissional, ganha um jogo, aí depois perde 3 semanas na primeira rodada, depois ganha outro. Ele não, o primeiro torneio já foi fazendo quartas, aí outras quartas, aí semi. Aí tu já vê que é diferente, sabe? Mas o que se atribui essa diferença nele? O que fez ele ser o que ele é? Cara, ele. Pô, pra explicar, acho que vai Porque ser meio. fora da curva, você consegue apontar assim algumas. Eu sei que não vai ter uma causa só, tá? Mas algumas causas, né, do que pode ter acontecido. Cara, eu acho que Você ele conhece ele, não conhece? conseguiu amadurecer bem cedo, assim. Tipo, ele já não tem mais cabeça de criança, assim. Ele, pô, amadureceu Eu muito acho que é rápido. por aí. Acho que E é por ele, aí. e ele tem uma equipe também muito, muito grande, muito boa junto com ele, né? Ele tá viajando sempre com um treinador, um preparador físico, fisioterapeuta. Isso também ajuda. E, cara, ele joga de um jeito assim que parece que ele não sente a pressão, sabe? Tipo, ele tá perdendo, tem um ponto importante, ele vai para cima, ele tá sempre querendo atacar. E aí, no momento que começou a dar certo esse estilo de jogo dele, que ele pegou confiança, pô, ele foi muito para cima e foi muito bem, assim. Mas eu acho que acho que é mentalidade mesmo, assim, talvez. É que eu acho que, mais uma vez, você falou, acho que é a palavra essencial, que é o amadurecimento rápido Sim. e, e ter uma equipe de suporte Uhum. por trás. E, É, assim, você não tem que esperar chegar com 16 anos para pensar em se desenvolver. Isso tem que, mais uma vez, tem que vir lá de trás. uhum. Né? E aí o garoto, então, para beber água, né, que é um exemplo que a gente estava conversando aqui, que é uma coisa que tem que estar dominada. A pessoa, se ele começa a perder o jogo, começa a de cãibra, uma cãibra atrás da outra. Isso é perder ponto no ranking e perder a oportunidade. Sim, Né? Então assim, tudo isso tem que ser visto, né? Então, com certeza, ele tem todo esse preparo, né, para poder sim. E eu estar já lá com... viajei vezes com ele também, a gente jogou os mesmos torneios e tal, quando eu tinha 18 e ele 16. Pô, sempre muita gente boa também, eu sou bastante amigo dele, agora faz tempo que eu não vejo ele, porque ele tá só jogando mais fora, né? E eu tô nos Estados Unidos agora, mas cara, tipo, eu joguei algumas vezes com ele tipo, os últimos jogos, acho que a gente jogou acho que umas 2 vezes e eu ganhei as duas. Só que aí depois disso que ele, cara, ele aumentou muito o nível dele assim, começou a jogar muito, muito, assim, e aí que ele começou a ganhar esses torneios juvenis que eu falei e se destacar muito assim. Foi um salto assim que pareceu que foi do nada. Lógico que não é do nada, né? Mas Não, né? cara, foi um salto que ele deu assim muito, muito grande, muito mérito dele, do time dele todo, né? Mas foi bem legal de ver. Tem, tem um artigo também que foi publicado falando sobre isso que você está falando, tá? Que existe uma questão chamada, né, skill e ability, que a Uhum, tradução em português é habilidade para os dois, tá? sim, Mas tem uma diferença pequena entre um e outro, né? Que o skill, desculpa, o ability, você nasce com ele,
Uhum. É o dom que as pessoas falam, né? Você tem o dom, e só o dom não basta. Sim. Você tem que treinar, você tem que se alimentar, enfim, você tem que todo um preparo para aí surgir daí o skill. E Sim. aí quando vem um skill, o seu jogo começa a fluir tanto que você cria um tal que eles chamam de momentum. Isso é um artigo de revista internacional também de psicologia. É que você cria um momentum. Quando você cria esse momento, que é o flow que as pessoas falam, né? Você entra no flow do jogo, Sim. é que você gera performance. Que é isso que você está falando. Você dá um salto, você acha que não veio do nada, mas não é. Isso tem toda uma bagagem que a pessoa carrega atrás que você não está vendo. Uhum. Mas a pessoa está, desde tomadas de decisões mais simples, né, de põe a bola aqui, põe a bola lá, até coisas mais complexas, de tentar entender o meu jogo, o jogo do meu oponente, por aí vai. Sim. E hoje, como é que você está hoje? Então, agora eu tô fazendo faculdade nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma. Cheguei lá em agosto de 2023. Então, eu completei 2 semestres já. Tô jogando no time lá. Esse primeiro ano eu joguei de número 5 e 6 na simples e 2 e 3 na dupla. Gostei bastante de lá. Eu que era um cara que antes não queria muito ir para o college, né? Daí agora eu até me perguntam, todo mundo, assim, meus amigos perguntam, o que tu achou de lá e tal? Foi melhor do que tu imaginou ou foi pior? Daí eu falei, pô, foi melhor do que eu achei que ia ser, assim, tô gostando bastante de lá. Também o pessoal todo, muita gente boa, e a quantidade de pessoas que eu conheci também, né? Porque lá na minha faculdade tem time de todos os esportes possíveis, assim, né? E também tem muita gente que não é americano, tem muito gringo lá. Então, pô, tem muito sul-americano, muita gente assim. Só não tem brasileiro. Mas, Você é o único. pô, achei muito legal lá. Daí agora eu tô indo para lá em agosto de novo, que agora eu tô de férias. Tô indo para lá em agosto começar meu terceiro semestre. E os desafios para frente? Cara, é agora, né, que a gente tava falando antes, que eu tô machucado agora, né? Então, tô fazendo toda essa recuperação, que eu operei meu joelho. Então, tô fazendo toda essa recuperação agora para tentar voltar o melhor possível, né? Eu tenho uma previsão de voltar a treinar em novembro e de voltar a jogar em janeiro, porque foi uma lesão, ligamento cruzado, né? Que é bem chato, demora bastante para recuperar, mas estamos nesse processo agora. E aí, chegar lá, esse semestre eu vou focar mais nos estudos, né? Já que eu não vou estar competindo, recuperar da lesão e estudar esse semestre. Para ir no semestre que vem, que começa em janeiro de 2025, eu estar pronto para jogar já. Então, em janeiro de 2025, você já pensa em já tá jogando. Ah, sim. Você comentou como você ficou 2 meses, né? Para É, se recuperar não, da lesão. Ah, hoje faz, hoje faz 2 meses que eu operei. E antes de operar, é, entre o dia da lesão e a cirurgia deu 1 mês. Então eu tô há 3 meses sem jogar agora. 3 meses. Já tá dando uma vontade. Imagina, o bom deve coçar, né? Nossa. Esses dias eu tava até fazendo físio ali, daí eu comentei com o meu fisioterapeuta que às vezes eu assisto um jogo aqui, outro ali, eu falei, cara, tá me dando uma vontade de jogar. E aí ele falou, que essa parte agora, como já faz 2 meses que eu operei, eu já posso fazer alguns exercícios mais avançados, assim, então, tipo, tu sente que tu já tá melhor, né? E aí isso causa uma vontade de jogar, né? Porque antes eu nem tinha vontade de jogar, nem nada, porque eu tava completamente impossibilitado, né? Daí eu nem pensava muito em jogar, mas daí agora que o cara já consegue, pô, dar uma corridinha aqui, dar um pulo aqui, dá uma vontade, assim, porque tu vê que tu já tá mais bem preparado, né? Daí ele falou, essa parte é uma das piores, porque tem muita coisa que tu já pode fazer,
mas ainda tem muito mais coisa que tu nem pode fazer ainda. Então, o cara acha que tá bem, mas óbvio que não tá ainda, né? Exato. É um momento Bom, de cuidado. é, não dá Porque dá pra. vontade, mas não dá para exagerar, senão você pode botar tudo Não, a perder e atrapalhar a sua recuperação. eu já falei com meus treinadores lá também, com a minha família. Tipo, não adianta eu querer apressar o processo, daí voltar um mês antes, mas daí se machuca de novo e fica mais 3 parado de novo. Não, é melhor o cara recuperar 100%, demorar um pouquinho mais do que piorar depois, né? A minha pergunta aqui, cadê a camisa da escola? Ah, camisa da. Aí, isso aí. É. Não, a conversa foi, acho que foi bem. Aí, o seu Jimmy botou aqui para gente, aí sim. É. Tem mais uma coisa que você gostaria de falar para a gente, deixar algum recado, Vitor, assim, que você acha que é importante para os pais entenderem nesse processo todo que você passou de vou chamar até de amadurecimento mesmo, porque eu tenho certeza que você passou até por mais coisas que a gente conversou aqui, que Sim. daria outras lives. Sim. Cara, eu acho que é mais assim, ali não pegar tanto no pé, para os pais isso, né? Não pegar tanto no pé ali da criança quando é muito, muito pequena, tipo 10, 11 anos ali, eu acho que ainda é um tempo mais de, tipo, se gosta de assistir o jogo, acho que a maioria dos pais adora ver o jogo e tal, mas às É vezes natural. acha que tá ajudando e acaba atrapalhando um pouco, ou bota pressão na criança, né? E às vezes, não sei, às vezes a criança não quer falar que sente pressão, então meio que é meio difícil tu conseguir identificar isso ou não, mas eu acho que a maioria das vezes os pais ajudam, é sempre bom estar junto quando dá, mas e tem esse amadurecimento dos pais também, né? Que quando tá nos primeiros torneios da criança quer interferir muito, fica mais nervoso que a criança, eu acho, às vezes. Às vezes fica. Eu acho que Porque quando se eu era. deixar, entra para jogar no lugar da Sim, criança. sim. Quando eu era pequeno ali, que eu tinha 8, 9 anos, acho que meu pai ficava mais nervoso que eu quando tava jogando. Daí. Mas daí depois acostuma, óbvio, vai passando. Mas. E também para criançada, eu acho que ali, no início, tem que mais se divertir e não levar tanto a sério assim, para ver se vai se divertindo, se tu vê se tu gosta de jogar mesmo. Aí quando chega ali para os 13 anos, tu tem que ver, opa, se eu tô gostando mesmo disso aqui, aí começa a profissionalizar mais, né? Mas antes disso, levar Essa era a mais. minha próxima pergunta. Se você, É, qual era a idade que você acha que é importante? Tem que ter a virada de chave. é, Por que isso? eu acho que é ali, no máximo 13. Porque é o que você falou. O exemplo que você deu, o exemplo perfil do João Fonseca, 16, né? Já está Sim, se destacando. é, Então, assim, e aí se você vai para o Pro, né? Ou se você vai para o College. sim, Mas antes disso, é que a gente estava falando, tem que ver a preparação. Que sim, momento que você tem que virar essa chave, porque você tem que se divertir, óbvio, porque em sim, todo esporte tem que ter diversão, você também tem que sim. gostar de jogar, tem que ter alegria, aquela coisa toda, Uhum, mas que momento que isso acontece, né? E uhum. aí você entende que é aos 13 anos. Eu acho que sim. E até porque, como o tênis também é um esporte individual, né? Ali, se tu começa a botar muita pressão quando é muito pequeno, ou querer fazer mais do que precisa, aí muitas vezes a pessoa enjoa, não quer mais jogar, se irrita com o tênis, se irrita com tudo, não quer mais jogar, não quer mais saber. Eu acho que esse é um problema, às vezes, se botar muita pressão ou muita carga de treino quando é muito pequeno, sabe? Mas ali com 13 tem que estar mais decidido já, daí já não tem mais problema. Pressão e treino vai ter que se virar daí. Se não quiser, É, você entende que não vai, né? aí tu decide, pô, não quero treinar esse tanto, não é para mim. Então, beleza. Ah, não sinto muita pressão, não gosto muito. Ah, então não é. Mas e se o garoto não tiver, por exemplo, ele não quer se profissionalizar, ele quer ir para o college? Uhum. Você também acha que com 13 ele tem que ter essa mudança ou pode, ou Não, você acha que não tem diferença? tipo, é porque Para os dois caminhos, você tem que mudar os 13, não importa, não, porque o nível
vai aumentando. Existem vários níveis de college, né? Tem a divisão 1, tem a divisão 1, que é que eu tô. Minha faculdade é top 50 nos Estados Unidos, então é um nível muito alto. Então é praticamente, tipo, muita gente que joga college na divisão 1, muita gente joga profissional. Tipo, joga college e quando tá de férias joga profissional. E vai muito bem nos profissionais. Então, divisão 1 é bem sério, assim. É, tipo, praticamente profissional. Aí tem a divisão 2 e a divisão 3. Então, depende do que tu quer. Se tu for para uma divisão 2 ou divisão 3, pô, aí o tênis talvez nem seja o teu principal. Tu quer ir para lá para estudar e vai para jogar também, sabe? Mas, tipo, no meu caso, na divisão 1, a maioria das pessoas que vai para o college na divisão 1 é mais pelo tênis do que pelo estudo. Então, é como se fosse um tênis profissional. Entendi. Aí, se tu for para divisão 2 ou 3, tu quer estudar, tu foi lá para fazer um curso específico que tu quer fazer. Mas tu tá na equipe de tênis também, mas é mais tranquilo, tu não precisa, pô, treinar 4 horas por dia, tu não precisa, sabe? Depende do nível daí que tu for. Porque de repente o interesse do garoto às vezes pode ser esse que você falou, né? Às vezes ele não tem problema nenhum não querer se profissionalizar, né? Cada um tem Ele vai para o college para estudar e ter outras oportunidades, ter contato com, você falou, com outras culturas, você é o único brasileiro. Sim. Isso, enfim, você sabe isso melhor que eu, se enriquece muito, né? Você ganha uma outra visão de mundo, enfim, você quebra várias barreiras na sua cabeça, as pessoas criam algumas barreiras quando elas estão só aqui dentro. Sim. Né? E você vê que também que o mundo também não é nada demais, desde que você vá ao encontro dele, né? Sim. Tá. Mais uma coisa, Vitor, você quer deixar para o pessoal? Acho que era isso aí mesmo. Tá. Então, eu queria agradecer, Vitor, você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Tá? Eu adorei o nosso papo. Eu aprendi muito com você, porque eu não sou jogador profissional de tênis, nunca fui. Sim. Meu negócio foi estudar. É. Tá? E obrigado mesmo pelo seu tempo aí. Eu espero que a gente possa continuar depois daqui, enfim, trocando aí algumas ideias pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas mídias sociais aí. Tá bom? Obrigadão. Valeu, foi boa a conversa, bate-papo, foi bem legal. Valeu. Obrigado aí. Obrigado. A gente fica por aqui.